Bem, aqui havia a estação de enologia, que eu conhecia a estação de enologia. Este terreno onde está a escola pertencia ao Ministério da Agricultura e era propriedade da estação de enologia de Bento Gonçalves. Aí no início da década de 40, de 1940, foram criadas estações de enologia no Brasil. Foi criada uma estação de enologia em Poços de Caldas, onde era diretor da estação o Dr. Amílcar de Assis Laje, que depois foi convidado para assumir o curso aqui ao Colégio de Viticultura e Enologia. Havia uma estação de enologia em Campo Largo, no Paraná. Havia uma estação, foi instalada uma estação de enologia em Videira, em Santa Catarina, com uma subestação em Uruçanga, e foi instalada aqui em Bento Gonçalves a estação de enologia, nesse terreno aqui de 100 e poucos hectares, e com uma subestação em Flores da Cunha. E daí, como havia o maior município produtor de uvas e vinhos do Brasil era Bento Gonçalves, que tinha como distritos a área bastante grande, tinha Santa Teresa, Montebello do Sul e Pinto Bandeira, eram distritos, então tinha uma área muito grande, era o município maior produtor de uvas do Brasil, e tinha a estação também que tinha o maior centro de pesquisa. E era então o local ideal para instalar aqui. Na época que foi fundada a escola aqui em Bento Gonçalves, eu era funcionário da Acordeões Todeschini S.A. Eu era afinador de acordeões da Todeschini e fiquei sabendo que iria ser instalado aqui em Bento Gonçalves o curso de Viticultura e Enologia. E foi fundado então em 22 de outubro de 1959 a Escola de Viticultura e Enologia. Ela começou a funcionar em 1960 com a primeira turma. E aí eu fiquei sabendo que era um curso que pagava bem para os que fossem formados pela escola como enólogos, porque seriam contratados e bem pagos por empresas vitivinícolas. E aí me interessou bastante isto, e então eu resolvi fazer o curso, mesmo sem as possibilidades que a grande maioria dos que entravam aqui na escola eram filhos, geralmente, de pessoal que tinha grandes posses. O melhor, que podiam se sustentar sem ter que trabalhar. E eu, então, tinha em mente fazer alguma coisa à noite como trabalho e poder estudar de dia, para ter a possibilidade de fazer o curso. E foi assim que eu comecei, então, na escola. Eu fui trabalhar de garçom à noite, das 6 horas da tarde até fechar o Café América, onde eu fui trabalhar. E daí, durante o dia, das 7h30 até as 5h30 da tarde, eu estava praticamente à disposição da escola, com tranquilidade para poder fazer o curso. Foi assim que eu comecei, então, em 1962, com a terceira turma da escola. E aí, naquele tempo, a escola estava contratando pessoal para formar o quadro de funcionários e de professores, que já tinham os professores, mas estava formando o quadro de funcionários. E como eu soube que havia vagas que davam condições de poder estudar de dia e fazer alguma coisa à noite na escola, eu me candidatei e fui falar com o diretor, que naquele tempo o primeiro diretor foi o Dr. Amílcar de Assis Laje, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ponderada, e que eu considero ele como um segundo pai. Eu fui pedir se havia a possibilidade de ter a vaga de vigia na escola. E então ele ficou de me dar uma resposta. Eu expliquei a minha situação, ele ficou de me dar uma resposta no dia seguinte. E neste meio tempo,
O meu futuro sogro, então, também interferiu, vendo, colocando a situação, se de repente não houvesse inconveniências, se ele pudesse me dar esta vaga. Havia duas vagas, mas uma era para de dia e outra era para a noite. E como não precisava ficar de pé durante a noite, podia dormir, desde que fosse dentro da escola, e então ele me deu a resposta e me convidou me deu a vaga, então eu assumi a vaga de vigia na escola, dormia aqui na escola, montei o meu quarto lá com tudo que fosse necessário e consegui a vaga e assim fiquei mais tranquilo, porque eu levantava, estava dentro da escola, fazia meu café, tomava e às 7h30 estava, só abria a porta e entrava na sala de aula. E nunca tive nenhum problema na escola como vigia, porque podia ficar as portas abertas naquele tempo, porque não havia inconveniência, não havia violência, não havia assalto, não havia nada. Inclusive a escola ficava à parte de trás do prédio, podia entrar quem quisesse, porque havia elementos vazados que uma pessoa passava com muita facilidade. Mas nunca houve nenhum problema. E eu passei 3 anos dentro da escola dessa maneira e me formei como enólogo técnico e ainda fiquei mais 2 anos porque eu estava comecei a fazer curso de Belas Artes na Universidade de Caxias durante o dia e à noite eu estava aqui para cumprir a minha obrigação no trabalho. Perfeito. E eu saí de funcionário em 67, início de 67, porque apareceu uma vaga numa empresa multinacional para trabalhar em Santa Catarina e eu saí e depois eu voltei e comecei eu tinha abandonado a Faculdade de Belas Artes e comecei a fazer a Faculdade de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, com especialização em Biologia. E aí, depois, em 71, eu fui convidado a lecionar viticultura no curso de enologia, convidado pelo meu professor de viticultura no tempo do curso, e porque ele estava assumindo a direção, devido a que o doutor Amintas de Assis Laje tinha se aposentado. Então ele me convidou e eu assumi em 71 e 72. Depois eu tive que abandonar, sair, porque eu era contratado pela Universidade de Caxias, pela UX, e cedido para a escola em troco do aluguel que a universidade estava se instalando em Bento Gonçalves como o campus de Bento Gonçalves. E então cedia professores, porque a escola, na medida que os professores iam se aposentando, saindo da escola, os meus antigos professores, ele não podia contratar outros, só podia contratar horistas. E também não diretamente. Então, através da Universidade de Caxias, a universidade contratava e cedia em troco do aluguel para a Faculdade de Economia e de Letras. Perfeito. E aí, depois, então, eu voltei em 75, de novo. Aí eu entrei já com um determinado número de horas de aula, mas também era funcionário horista. E em 80 é que houve o concurso para assumir diretamente, mas enfim, eu lecionei diretamente 31 anos na escola e me aposentei em 2004. Atualmente eu estou, depois que eu, paralelamente a ter 20 horas semanais na escola, eu fui contratado em 75 pela Chandon do Brasil como primeiro funcionário na área técnica para trabalhar. E como eu já era professor da escola, que naquela época eu já tinha passado a Escola Agrotécnica Federal, eles permitiram que eu ficasse como professor na escola e, ao mesmo tempo, o restante do tempo que me sobrasse, não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, quando era necessário, eu tinha que estar a executar o meu trabalho, porque eu era sozinho no setor e tinha que apresentar os resultados. E então eu
trabalhava como professor na escola, 20 horas semanais, e o restante do tempo eu trabalhava para a Shandong. Eu fui funcionário até janeiro de 2001, diretamente. E fiquei dando 2 anos e meio mais de consultoria. E quando eu me aposentei na escola, então, com 40 horas e dedicação exclusiva, praticamente, eu não dei mais consultoria para a Shandong e fiquei, aí eu já tinha encaminhado a minha vinícola, uma vinícola pequena, familiar, sem nunca grandes pretensões, mas sempre na pretensão de elaborar os melhores vinhos que se pudesse e trabalhar para mim, sem dar muita consultoria para outras empresas, mas assim mesmo eu continuei dando consultorias para diversos interessados em todo o Brasil. Até em Pernambuco, eu dei consultoria lá para uma instalação de vinhedos para a produção de vinho em 1980, para um japonês chamado Mamoru Yamamoto, que era o rei da uva de mesa no Brasil na década de 80. Daí eu, inclusive, eu fiz um projeto de uma vinícola térmica para a região, e ele construiu a vinícola em 83, e depois, por outros motivos, eu deixei de dar consultoria para ele, e não que eu não tivesse interesse, mas é que eu tinha outros assuntos para resolver e outros trabalhos que não me permitiam ficar fora muito tempo daqui da região. Então, em 87, eu parei de dar consultoria para ele. Mas surgiu a oportunidade, em 98, dele me telefonar e me perguntar se não havia alguém interessado em comprar a fazenda e a vinícola em cima daquela fazenda, porque ele tinha outras fazendas. E eu, então, entrei em contato com o pessoal da ex-aluno meu, Adriano Miolo, e se ele não tinha interesse em adquirir aquela empresa lá no Nordeste, ele manifestou interesse, e na semana seguinte estávamos indo para lá, e em 99 eles fizeram um negócio e adquiriram, e hoje é propriedade da Miolo, do grupo Miolo. Aqui, quando iniciaram as obras da escola, isso aqui era então praticamente uma floresta, e onde viviam animais pastando no meio onde que dava para pastar, e tinha um pomar de pereiras. E ninguém roubava as peras de tanta tranquilidade que existia aqui na região naquela época. Nem as peras o pessoal se dedicava podia entrar, porque existia só uma pequena cerca de arame farpado, e a rua entrava então ali, ia até lá embaixo, e tudo estrada de chão. Aqui o calçamento veio, eu nem me recordo se havia, mas eu tenho a impressão que não havia ainda calçamento em lugar nenhum aqui. Porque eu sou de uma época que me recordo que o calçamento na Cidade Alta não existia, existia só meio fio e era tudo brita. Desde o Centro Espírita até lá em cima não havia nada na Cidade Alta de calçamento. Então, ela foi uma época muito legal, e todo mundo tinha muita, vamos dizer assim, ansiedade e se pudessem estudar na escola aqui, teria sido o colégio onde mais alunos de nível médio teria tido, mas como era de dia, pouca gente tinha condições de se manter, porque tinha famílias que tinham posses, né? E então podiam manter os filhos, e mesmo havia funcionários que, melhor dizendo, alunos na escola, que eram já profissionais de vinícolas. E então ficava fácil, porque eram filhos da família, donos das vinícolas, né? Tipo a Salton, a Dreher, a S.A., tinha pessoal que estava aqui, tinha pessoal de Caxias também, uma vinícola
Miquelão de Caxias, que eu recordo de alguns, e pessoal que tinha comércio, que tinha indústrias aqui, que estudava aqui com atrativo, porque era uma coisa nova, uma coisa, digamos, para pessoas mais abastadas. Os cursos, nos três anos que só existia o curso de enologia, eu recordo que havia, com os 3 cursos, no ano, não recordo se foi no terceiro ano, não, no segundo ano, em torno de 65 ou 70 alunos. E havia muitas disciplinas, principalmente técnicas. Havia mecânica, fruticultura, viticultura, fitopatologia vitícola, a enologia, enfim, coisas tudo afins, disciplinas todas afins ao curso. Quando eu me formei, a minha turma foi a menor turma da escola até hoje. Nós começamos, não me recordo se foi com 24, 25 alunos e terminamos em 8. Naquele tempo não tinha recuperação, aula de recuperação, passou, merecia passar, passava, merecia, ficava para trás. E rodava um ano. E já 2 anos já tinha que cair fora da escola. E aí nós terminamos em 8 e tínhamos 16 professores. No terceiro ano de enologia nós tínhamos 16 professores e acabamos em 8 alunos. Formatura foi a única turma que não teve nenhuma menina de colega. Uma pena, mas enfim, só homem. A turma tinha uma menina só. A segunda turma, não me recordo, parece que eram 3. Inclusive a filha do diretor, doutora Mintas, a Regina. E na nossa turma não tinha nenhuma. Não me recordo se teve alguma no exame de seleção que chamavam de vestibular. Tinha muitos candidatos. Tinha que tirar nota mínima em cada disciplina para fazer o curso, para fazer o exame de seleção. E entrávamos que tinham média mais alta, mas significava dizer que tinha que ter média em no somatório tinha que ter média para poder entrar. E os que se classificavam eram os que tinham notas mais altas. E se não preenchessem as vagas, ia com aqueles que tinham passado só. E aqui eu entrei na terceira turma, foi em 62, eu comecei lá embaixo, lá no prédio principal da estação de enologia, e estudei lá 3 meses, depois passamos para cá. Mais ou menos naquele período, naquela data que o senhor entrou, foi criado o Grêmio Estudantil. O senhor lembra alguma coisa a respeito de ter participado desse? Eu participei nem me recordo que eu era eu participei de uma administração e tive problemas em 64. Deu problema com, digamos que assumiram os militares, e eu tinha ido para Porto Alegre como presidente do Grêmio, e lá o governador tinha sido o Brizola, que tinha feito a reforma agrária do banhado do colégio em Camaquã. E chamava reforma agrária, não como é hoje, o negócio de assentamentos aí e tal. Enfim, nada de política. Mas fomos o presidente, o tesoureiro, o vice-presidente e eu, que eu participei, e também ganhamos um catatal de livros e relatórios, era relatório principal do trabalho do Brizola no tal da reforma agrária. E isso não soava muito bem na época, a reforma agrária, principalmente em regiões de grandes extensões, onde que, digamos, o coronel, como é? Bom, enfim, predominava. E então eu inventei
no intervalo de aula, de sexta-feira foi, de mostrar o que que tinha ganho lá. Os outros não mostraram. Os outros 3 não mostraram nada para ninguém. Como a gente estava falando, eu disse, eu vou buscar no intervalo. E busquei e mostrei para o professor, mas sem interesse nenhum. E isso aí foi no ouvido dos militares. E fui simplesmente convocado a depor no quartel. E 2 vezes. Não tinha nada a ver com a história. Enfim, foi uma infantilidade. Não me dei conta da história. E os livros eu já tinha queimado depois daquilo. Porque os outros tinham queimado. E eu queimei também. Mas não tinha nada de politicagem, só propaganda, porque o Brizola era político e queria se reeleger onde ele fosse. Daí ele foi para o Rio de Janeiro. No dia 19 de outubro será realizado o encontro dos 60 anos da fundação da escola, né? Eu vou participar, seguramente eu vou estar ali e inclusive eu vou querer ver todos os da época que ainda estiverem em atividade ou que estiverem vivos, principalmente, né? Se estiverem presentes, para bater um papo, para recordar muita coisa daquela época. E vou fazer questão até de convidar o pessoal, se eles puderem estar presentes, que se façam presentes, porque será um evento extraordinário e que possivelmente não estaremos mais aí para mais 60 anos, né?